Olá, bom dia! Bom dia! Você sabia que o sucesso é extremamente mal interpretado? O sucesso é muito mal interpretado, por isso que muitas vezes não somos bem-sucedidos. Bom dia, Érica! Bom dia! Vamos ver aí, gente, vamos chegar, vamos convidar outras pessoas para estarem conosco nessa manhã. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito abençoada. Então, envia aí o aviãozinho, já enviei aqui também para algumas pessoas, para que a gente possa convidar mais pessoas para tomar café conosco. Hoje eu vou falar sobre o sucesso, de que forma, como o sucesso é mal interpretado. Então coloca aí, como o sucesso é mal interpretado. Deixei um pouco mais livre o tema hoje, para a gente poder passear, mas eu vou começar com uma frase muito significativa de Earl Nightingale sobre o sucesso. Então eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem, então convida outras pessoas para entrarem, para a gente falar sobre sucesso, como o sucesso é mal interpretado. Por isso, muitas vezes não somos bem-sucedidos, porque interpretamos mal o sucesso. Deixa eu pegar mais um café, enquanto você convida alguém especial para estar aqui com a gente. Pronto, tô eu aqui. Olha o café. Delícia, quentinho. Em breve eu quero ver vocês aqui, hein? Tomando café comigo, aqui na minha casa, aqui na minha cozinha ou na minha varanda. Eu quero receber vocês aqui, hein? Vamos combinar isso? Fala pra mim de onde você é. Gente, hoje o dia amanheceu aqui no Rio de Janeiro chuvoso. Tá um dia chuvoso, aquele dia que você quer ficar aquecidinho, tomando café. Olha, tá vendo? Ó, Ateliê Criação da Jô tá aí, tomando café quentinho comigo. Gente, não tem coisa mais aconchegante do que um bom café ou um chá quentinho, principalmente numa manhã fria de segunda-feira, não é verdade? E aí, hoje eu vou revelar tudo. Hoje eu vou revelar tudo do porquê que você não é bem-sucedido. Então, hoje eu vou abrir as chaves do porquê que muitas vezes não somos bem-sucedidos. Então, eu quero que você agora se prepare, pegue o seu caderninho. Eu vou falar aqui quais são os passos para que você possa ser bem-sucedido. Então, eu quero que você convide alguém para estar aqui com a gente, para que a gente possa liberar essas chaves. Como ser bem-sucedido? O sucesso, ele precisa ser desvendado. Por interpretar mal o sucesso, muitas vezes não somos bem-sucedidos. Então, você precisa ter uma revelação do que é o sucesso. Por isso nós vamos trabalhar isso hoje. Então corre, chama alguém para a gente poder revelar todos os segredos de como ser bem-sucedido. Hoje eu quero entregar a você todas as chaves de como ser bem-sucedido. Hoje eu vou revelar claramente por que você ainda não é bem-sucedido, ou às vezes é bem-sucedido em uma área, mas não é bem-sucedido em outra área, até mesmo na área sentimental. Então, vamos lá, convida mais pessoas para poder estar conosco. Quem sabe esse aprendizado vai ser o que vai mudar a sua semana, os resultados que você tem, aquilo que você
tem para poder realizar contratos, orçamentos, eu não sei. O que eu sei é que quando você tem desvendado o que é o sucesso, você pode se tornar alguém bem-sucedido. Então vamos lá, vamos esperar pelo menos aí umas 12 pessoas para tomar o café com a gente. Então cada um envia para um pelo menos. E a gente vai revelar os segredos do sucesso. Qual o segredo para ser bem-sucedido? Fala para mim de onde você está falando. Pastora Aline Almeida, Érica da Terapia do Batom, Meu Lar e Meus Crochês. Fala para mim seu nome, de onde você está falando. Raquel Almeida, Raquel, eu sei. Raquel é de Ubatuba, São Paulo. Sara Emílio, de onde você está falando, Sara? Jaiane Oliveira. Vamos lá, gente. Hoje eu vou entregar tudo. Hoje eu vou entregar tudo. O que você faz para ser bem-sucedido? O que te impede para que você não se torne alguém bem-sucedido? Opa, eu vou falar o que é sucesso e você vai entender a plenitude daquilo que é sucesso. Não preciso que você me ajude. Vamos convidar outras pessoas para estar conosco, para que a gente possa compartilhar e falar sobre o que é sucesso. Vamos lá, eu estou enviando aqui também. Vamos aquecer a nossa manhã de segunda-feira, começar com muito gás. Gente, a primeira coisa que você precisa entender: o que é sucesso? Fala para mim aí, enquanto nós estamos aqui no aquecimento, fala para mim, o que é sucesso para você? É bom que você entenda que a definição de sucesso, ela vai variar, não é verdade? De pessoa para pessoa. Opa, a minha luz está caindo aqui, é ao vivo. Espera aí que a gente ajeita. Sai daí não, hein? Vamos ajeitar aqui. Pronto. Fala pra mim, o que é sucesso pra você? O que é sucesso pra você? Se você tivesse hoje, você ia entender que você é bem-sucedido, bem-sucedida. Pera aí que eu acho que... Pronto, melhorou. Fala pra mim, o que é sucesso pra você? Olha, pastora de Campo Grande, pertinho aqui, pastora Aline. Tá pertinho de mim, do Recreio dos Bandeirantes. Ateliê Criação da Ana, sucesso é treinável? Vou falar sobre isso. Segura aí que eu vou falar sobre isso. Tem uma coisa que eu quero já adiantar para você. Sucesso deixa rastro. O sucesso, ele deixa rastro. Então você precisa entender que tem como, sim, você aprender a ser bem-sucedido. Sim, tem. Isso é possível, é plenamente possível. Aliás, eu acho que é assim que acontece. Gente, se tem uma coisa que prende a minha atenção, eu não gosto de filme de ficção e tal, mas se tem uma coisa que prende a minha atenção, gente, quando eu vou voos internacionais, principalmente para a Europa, que são muitas horas, às vezes 10, 11, 12 horas no avião, eu passo horas assistindo filmes. Gente, não tem nada para fazer, muitas vezes você está passando em cima do mar, então você precisa se ocupar. Ou você dorme todas essas horas, ou você busca coisas criativas para poder fazer. Então, o que eu faço no voo? Eu leio, mas além de ler, eu acho que mais do que ler, eu assisto documentários. Eu gosto de estudar pessoas. Eu amo estudar a vida de pessoas. Eu amo aprender sobre pessoas de sucesso, sobre pessoas de alta performance, sobre como as pessoas mudaram a sua vida e se tornaram pessoas relevantes. E ontem eu maratonei. Não, esse final de semana eu maratonei. Uau! Eu assisti Brené Brown
falando sobre a coragem de ser imperfeito. Gente, é incrível essa mulher, ela é maravilhosa. E eu me vi lá com aquela multidão toda, como a Brené Brown estava ministrando lá. Então eu assisti Brené Brown, assisti Anthony Robbins, Eu Não Sou Seu Guru, novamente. Cara, e é muito legal, porque eu vendo as imersões ali do Anthony Robbins, eu lembro dos nossos encontros, que nós fazemos as nossas imersões também. Claro, ainda não estamos com aquela pompa toda do Anthony Robbins, mas estamos no caminho. E eu fiquei muito legal porque eu pude ver os relatos, tudo que acontece nos treinamentos. Na verdade, eu revi, porque eu já tinha assistido. E aí lembrar que tudo aquilo também acontece nas nossas imersões. Isso é incrível. E aí, ontem eu decidi assistir o documentário sobre a vida do Ray Charles. Gente, aquele músico norte-americano incrível. Eu já tinha assistido o filme e o posicionamento de como a mãe dele se posicionava para tornar ele um homem de sucesso. O filme já tinha me chamado muita atenção, principalmente aquela cena quando ele cai. Gente, se vocês não assistiram, assista o filme e assista o documentário. Tem na Netflix. Quando ele cai cego, e ele cai ali procurando, sabe, como se erguer novamente, e a sua mãe fica caladinha, só observando se ele vai conseguir levantar, se ele vai conseguir se livrar dos perigos. Uau! Não tem como não se lembrar de Deus ali. Quantas vezes Deus fica, quietinho, caladinho, no cantinho, ou então lá do alto, só observando como é que você vai se levantar. Isso é maldade? Não. Aquela mãe estava sendo maldosa com ele? Não. Aquela mãe estava treinando aquele filho, porque ela não queria que ele fosse limitado, escravo. Tanto é que ela dizia para ele assim: anda sobre os seus pés. Quem já assistiu, gente, a história do Ray Charles, tá? Então tem o documentário e a história. Eu até te convido a assistir de novo. Eu assisti mais de uma vez. Eu te convido a assistir de novo e analisar alguns aspectos. No documentário, eu vou te dar alguns aspectos. Primeiro, o pai dele, o pai do Ray Charles, ele era mulherengo. Então ele tinha várias mulheres. E a gente percebe que quando o Ray Charles ele se casa, ele acaba se tornando também um homem mulherengo. Ponto. Um outro ponto, ele traz memórias, da morte do seu irmão. E essas memórias da dor, do trauma, da morte do irmão dele, faz com que ele busque anestesia onde? Na droga, na heroína, sabe? Primeiro na maconha, depois na heroína. E um cara extremamente talentoso, um autodidata, um cara, sabe, que a cabeça dele é uma coisa de louco, mas ele se afogava nas drogas para fugir das lembranças. Gente, olha a importância de trabalhar as lembranças. Deixa eu só te perguntar uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Responde para mim se vocês estão ouvindo bem, para que eu veja se é necessário reposicionar o telefone. Ele era um cara que ele foi buscar nas drogas a anestesia para resolver os seus problemas do passado. Obrigada, pastora Aline. Obrigada, Nadir. Paula, seja bem-vinda. Bom dia. Então, gente, ele buscava nas drogas para se anestesiar dos problemas do passado. Então, para começar aí, gente, faça as pazes com o seu passado. Faça as pazes com o seu passado. Tem uma frase, sabe, dentro do documentário da vida do Charles,
que depois dele ter ido para a clínica de reabilitação, e ali ele já se limpando, né, da heroína, e ele decide que vai fazer isso sozinho, que não vai tomar medicação e tal, e ele ali sofrendo, o terapeuta dele, né, tá ali jogando xadrez com ele, e de repente o terapeuta fala para ele, né, que ele precisa resolver as situações do passado, e aí pergunta quem é aquele nome que ele chamava, que é o nome do irmão dele, e o terapeuta fica assim, meio sem norte, porque ele demonstra querer resolver sozinho, ele não quer terapia, mas aquela conversa, aquele jogo de xadrez já foi plenamente terapêutico. O terapeuta já foi terapêutico, vamos dizer assim, ali naquele jogo de xadrez, porque quando aquele terapeuta foi embora, ele levantou aquela ira, aquela raiva, daquele sentimento a mistura de ter sido abandonado ali pelo terapeuta, ao mesmo tempo o sentimento pelas lembranças, mas ali aquele confronto foi suficiente para ele se erguer de novo. Uau! E ali teve uma frase que marca até o que eu vou falar hoje sobre o sucesso. Hoje eu vou desvendar por que você ainda não está vivendo o sucesso na sua vida. Quando ele cai ali, ele cai em si. Muitas vezes nós vemos até a Bíblia falar, caindo em si. Naquele momento ele caiu em si. Lembra lá atrás quando ele era criança e ele começou a ficar cego? Ele caiu e a mãe ficou paradinha, fingindo que não estava acontecendo nada. Para quê? Para que ele se erguesse. Aquela foi a primeira vez que ele caiu em si. E ele aprendeu a se levantar. Uau, isso é incrível, porque se você aprende a se levantar, se você aprende a se erguer, nada vai te deixar no chão. E ele aprendeu a se erguer quando a mãe ficou ali, confrontando ele, doeu nela, ela queria ajudar, ela queria segurar para levantar ele, mas ela não ergueu ele, ela não levantou ele, ela ficou observando para que ele encontrasse dentro de si meios para se levantar, para nunca mais ficar no chão. Ei, eu não vou garantir para você que você nunca vai errar, que você nunca vai cair, mas eu vou dizer para você, se você aprender a se levantar hoje, ainda que você erre, ainda que você caia no chão, você não vai ficar no chão. E esse é o segredo de alguém de sucesso. Ali, quando ele cai em si, dentro daquela clínica de reabilitação, ele tem as visões novamente do irmão caindo, afogado naquele balde e tal. E aí, ele de repente tem um encontro, né, com a mãe, aquela figura de mulher forte, sabe, que ensinava para ele. É uma tipologia, né, daquilo que era a representação de força para ele. E aí ele tem uma visão com a mãe. E a mãe começa a conversar com ele e se lembrar de tudo aquilo que ela tinha ensinado para ele. E de repente, ele tem uma visão com o irmão. E o irmão vira para ele e fala para ele assim: não foi culpa sua. Uau! Isso foi libertador. A partir dali, ele se tornou um homem limpo das drogas. E ele viveu a sua vida, a sua carreira inteira sem nunca mais usar heroína, se tornando cada vez mais um homem admirado e um homem de sucesso. Deixa eu te falar uma coisa, quando você está sendo treinado, você vai ser confrontado, você vai ser confrontada com as suas limitações, mas isso não é por falta de amor, pelo contrário, eu exorto a todos quanto tenho como filhos, a todos que eu amo. Então, quando você é confrontado com a verdade de quem você é, com as suas limitações, você tem a oportunidade de cair em si. E quando você cai em si e consegue tirar de dentro de você recursos
para se erguer novamente. Pronto, uma chave foi virada e você se torna alguém bem-sucedido. Sim, é o filme sobre a vida do Rei Charles e o documentário também, tá? Eu vou postar para vocês depois nos meus stories qual foi que eu assisti ontem, para vocês poderem assistir e assimilar esses aspectos. Então, aquela lembrança do passado, o quanto ele ficava preso ao passado, ao que aconteceu, as perdas, as dores, ele precisava, enquanto ele não resolveu isso dentro dele, ele precisava se anestesiar. Então, era remédio, era heroína, era a fribase lá queimada na colher para poder conseguir se anestesiar, para enfrentar as dores. Quantas vezes nós estamos também buscando coisas para nos anestesiar das lembranças do passado, daquilo que a gente não enfrenta. Gente, hoje eu estou falando sobre os segredos do sucesso, os segredos para ser bem-sucedido. E se você quer ser bem-sucedido, você precisa aprender a interpretar o que é sucesso. Olha só, Earl Nightingale disse o seguinte: sucesso, olha a definição de sucesso, essa é a melhor definição de sucesso. Eu quero que você anote isso aí, porque você precisa trazer isso à sua mente. Depois você pode marcar, postar, eu vou te repostar. Anota isso e grava isso, tatua isso na sua mente, tatua isso no seu coração. Earl Nightingale, ele diz o seguinte como definição de sucesso: sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Essa é a definição de sucesso através da interpretação de Earl Nightingale. E ele fala que o sucesso é uma realização progressiva. Logo, eu vou em conexão a uma das colegas aí que respondeu, sucesso tem a ver com aprendizagem. Por quê? Porque é uma realização progressiva, progride, sobe, vai aumentando, vai crescendo. Ei, a sua conexão com o Criador te fez e me fez para progredir, para evoluir. A questão é que muitas vezes a gente tenta evoluir para o lado errado. Por quê? Porque nós queremos nos medir o nosso sucesso através da vida do outro. Então, entenda isso, abre a sua mente. Gente, envia isso aí, olha o Davidson falando aí. Envia o aviãozinho para o máximo de pessoas que você puder. Vamos alcançar as pessoas, vamos abrir a mente das pessoas. Nós não precisamos ser escravos de uma vida de fracasso. Tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que evolui tem a ver com ser treinado, tem a ver com aprendizagem. Então, vamos abrir a nossa mente e entender isso. A definição de sucesso. O que é sucesso, gente? É a realização progressiva de um ideal digno. O que é um ideal digno? Um ideal que tenha congruência com os seus princípios e os seus valores. Ou, quando você pensa, muitas vezes, uma mentalidade religiosa, movida até pelo medo. Se você prosperar, você não vai ser uma pessoa espiritual. Opa, esquece isso. Jesus tinha mulheres ricas que sustentavam seu ministério. Jesus nunca foi miserável, ele tinha abundância de todas as coisas. Então, vamos entender isso. Entenda isso. Não existe uma vida de abundância. Quando você está vivendo uma vida com Deus, você vai viver uma vida de abundância e uma vida progressiva, de evolução, de crescimento. Então, sucesso é uma realização progressiva de um ideal digno. Uma realização progressiva. Sucesso não é ter dinheiro, gente. O que eu recebo de pessoas que têm dinheiro,
mas tem muito dinheiro, mas não tem sucesso, não são bem-sucedidas, não são realizadas, não são pessoas plenas. Sucesso não é quanto tem na sua conta bancária, é a capacidade de progredir, de evoluir dentro de um ideal que tenha dignidade. Porque, por exemplo, se você ganhar dinheiro sem um propósito digno, com algo que não tenha congruência com seus valores, você não vai ser bem sucedido, você não vai ser feliz. Você vai ter dinheiro, mas não vai ser feliz. O fato aqui é crescer e contribuir. Olha aqui, crescer, olha, vê o que isso te lembra. Crescer e contribuir. Crescer e contribuir. Crescer e contribuir quer dizer alcançar aqueles que estão à sua volta, abundar sobre a vida do outro. E esse abundar pode ser um abundar financeiro, pode ser um abundar emocional, por que não? Dar apoio àquele que precisa. Opa, entende uma coisa? Se você não estiver bem, você não pode abundar na vida do outro. Como que você vai ajudar o outro? Seja com um abraço, seja com uma palavra, seja com um conforto. Se você está depressiva, amargurada, sabe, cheia de culpa, principalmente por aquilo que já aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode mudar o seu passado. Então, uma das características de alguém que quer ser bem-sucedido é Para de tentar mudar o seu passado. Você não pode mudar o seu passado. Você pode construir o seu futuro. E sabe quando é que você começa a construir o seu futuro? Hoje. Hoje é o dia que você começa a construir o seu futuro. Seja na sua vida sentimental, seja no seu casamento, seja na sua vida familiar, profissional. Hoje começa o seu futuro. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é ano que vem, não é quando acabar a pandemia, é hoje. Eu estou exatamente aqui, nesse momento, construindo o meu futuro. Os meus próximos anos estão sendo escritos aqui. Então, ser alguém bem-sucedido é estar continuamente evoluindo. Está continuamente evoluindo. Então, se a gente olha para o exemplo que eu dei, eu gosto de estudar a vida, vocês sabem disso, eu sou, especialista em pessoas e eu gosto de estudar a história de pessoas, os seus fracassos, os seus insucessos e os seus sucessos. O que marcou a vida do Rei Charles foi a chave quando ele abriu mão de carregar o seu passado. O passado dele o perseguia. Ele podia estar fazendo sucesso, vendendo disco, fazendo turnê, dentro da maior, do auge do seu sucesso. Quando ele menos esperava, ele tropeçava naquele balde d'água e ele estava perdido. Por quê? Porque ele estava preso ao passado. A pior coisa que alguém pode fazer, o pior tipo, de punição que alguém pode ter é carregar consigo o seu passado. Quando você carrega com você o seu passado, é como se você estivesse carregando um corpo morto, um defunto, junto ao seu corpo, e você vai definhando, vai sendo consumido vivo por esse peso do passado. Então, sucesso é a realização progressiva de um ideal digno, número 1. Segundo, está continuamente evoluindo. Se você parou de crescer, se você parou de sonhar, se você parou de se ver, realizando o seu propósito de vida, não está evoluindo, você já começou a fracassar. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós, sem exceção, todos nós erramos. Todos nós fracassamos em algum momento, em alguma área da nossa vida. Você, em alguma área da sua vida, vai errar. Talvez você tenha errado ontem. Talvez você esteja errando nesse exato momento. O fato é que isso não faz de você um erro. Você tem um propósito de vida. Então, se você corrigir a sua rota, você volta para o caminho. Então,
todos nós temos a possibilidade de fracassar em algum momento, em alguma área, porque somos humanos. Só que o sucesso e o fracasso, eles não divergem um do outro. Você só precisa insistir um pouco mais e não confundir um erro com a sua identidade. Você precisa ter clareza de quem você é. E quando em algum momento você vier falhar, você vai ter o quê? A humildade de se arrepender e corrigir a rota, perdoar, ser perdoado e começar novamente. Gente, quando nós falamos, por exemplo, entre sucesso e fracasso, numa corrida de cavalos, por exemplo, o que define o primeiro ganhador para o segundo ganhador? Às vezes é a distância de um nariz, é um negócio assim, fração de segundos. Só que o primeiro lugar ganha, vamos dizer assim, 700 mil e o segundo lugar vai ganhar 70 mil. O que eu quero dizer para você que às vezes é um pequeno ajuste, um pequeno aprendizado que vai fazer com que você entenda qual é a maneira correta para se manter dentro do seu propósito. Quando mais uma vez foi confrontado o rei Charles, ele foi confrontado por quem? Pela sua esposa, que chamou ele para o propósito de novo, disse: opa, você não é isso. Olha os seus filhos, vamos lá, desperta, se não é por você, seja por eles, vamos lá. E ele conseguiu virar a chave, e ele foi buscar ajuda, ele foi se internar, ele foi se desintoxicar. Ei, se você está me ouvindo aqui hoje, talvez você precise fazer uma desintoxicação. Ei, Ana, o que você está falando? Eu não estou usando heroína, eu não estou usando cocaína. Não, eu estou falando de desintoxicar as suas emoções. Eu estou falando de desintoxicar dos pensamentos tóxicos que te prendem ao seu passado. Por quê? Porque quando ele usava a droga, aquilo era somente um subterfúgio. O problema, a raiz do problema estava na falta de perdão em relação ao que ele tinha vivido no passado. O peso da culpa de ter visto o irmão morrer e ter ficado paralisado e não ter feito nada. Primeiro, se você errou, se tem algo te prendendo no passado, se libere disso. Todos podemos errar, mas isso não faz de nós um erro. Você pode ter cometido um fracasso, mas isso não faz de você um fracasso. E quando você entender isso, você vai entrar na rota e você vai poder viver o sucesso. O que vai te levar ao sucesso? A transformação dos maus hábitos para os bons hábitos e a persistência. Então, pra gente finalizar esse nosso café, ai gente, eu me empolgo, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode colocar aí no pontinho de interrogação e me fazer perguntas. Eu vou responder para vocês. A gente já está encerrando a reflexão de hoje do Café com Coach. E eu desde já agradeço muito a você por você estar aqui nesse canal. Eu não posso demorar, porque senão eu não consigo salvar. Aliás, quem estava comigo aqui ontem foi poderoso Café com Coach ontem. Eu não consegui salvar, mas eu não resisti e gravei pelo menos uns pontos principais de algumas frases que eu tinha citado e eu coloquei lá no meu canal do YouTube e também no meu Facebook. Não coube aqui no IGTV, mas tá lá no meu YouTube e está no meu Facebook. Então, o meu YouTube é Ana Oliver Oficial, e o meu Facebook também é Ana Oliver. Então vai lá, você vai achar e vai poder assistir o que foi falado ontem, que foi poderoso também. Então, gente, certa vez uma pessoa falou pra mim assim, que tinha tido um sonho comigo, e essa pessoa me via, gente, eu acho que isso deve ter uns, sei lá, mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, 15 anos. E essa pessoa disse pra mim assim, é um líder espiritual até, e essa pessoa falou pra mim assim, eu tive um sonho com você e eu te via palestrando por um grande público, por uma grande plateia e tal.
E eu me lembro disso, sabe? Me lembrei disso ontem, depois do nosso café de ontem. Cara, vieram muitas lembranças. E aí eu lembrei disso e eu falei assim, uau, está acontecendo. Hoje eu vivo isso, eu tenho vivido isso ao longo dos últimos anos, palestrando para milhares de pessoas no mundo inteiro. E aí eu penso assim, né? Às vezes as pessoas mudam de opinião. Talvez em algum momento essa pessoa tenha mudado de opinião quanto a mim. Ah, não vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que as pessoas pensam a seu respeito não define o que Deus pensa a seu respeito. Assim como numa corrida de cavalo, a distância de um nariz na frente vai definir o vencedor. Às vezes é no fio da navalha, naquilo que ninguém está vendo, que vai caracterizar o seu sucesso. Por que pessoas que às vezes estudaram a mesma coisa, vieram da mesma família, tiveram as mesmas oportunidades, vieram do mesmo lugar, alguns se tornam bem-sucedidos e outros não? Por que isso acontece? Aqui, o fio da navalha. O fio da navalha, a ponta do nariz, o milésimo de segundos que vai separar o primeiro do segundo. A diferença pode ser pequena do primeiro para o segundo, só que geralmente ninguém lembra quem ficou em segundo lugar. Quando eu falo do primeiro lugar, eu falo de ser bem-sucedido, de conseguir ter uma realização progressiva de um ideal digno. Então, se você tem um ideal digno, se você tem um coração íntegro e está disposto a ter humildade e aprender, se prepara, se prepara, porque é a distância pequena, a distância de um nariz entre um cavalo e o outro que define a sua vitória. Não conseguiu até hoje? Ainda não conseguiu viver a realização progressiva de um ideal digno? Tenta de novo. Faz hoje o seu day one. Faz hoje o seu primeiro dia. Faz o seu day one hoje. E começa hoje a construir o seu futuro de realização, de plenitude. Só que é aqui, no fio da navalha, na ponta do nariz. Pequenos detalhes. Dentro do seu caráter, da sua firmeza, de quem você é. Porque você não é o que as pessoas falam. Porque as mesmas pessoas que dizem pra você que você é um sucesso hoje, podem amanhã te apontar o dedo e te colocar numa cova. Ei, José, ei, sonhador mor. Algumas pessoas vão te lançar na cova porque discerniram o seu futuro. Outras também vão se conectar a você e te tirar da cova e te colocar, te tirar de dentro de prisões e te colocar num lugar de reinado, porque também discerniram o seu futuro. O que você precisa entender é que em você precisa estar a sabedoria, o discernimento para distinguir uma da outra. E isso só acontece se você aprender. Você precisa aprender. Então, entenda uma coisa. Ser confrontado não é um problema. Enquanto ele te confronta, é sinal que ele te ama. Então, se você está se sentindo, de repente, confrontada hoje, eu cumpri minha missão. Porque eu quero te confrontar a evoluir. Eu quero te confrontar a ser a sua melhor versão. Se você é um ministro, uma ministra, seja o melhor. Eu quero te ver liberar palavras e pessoas serem curadas. Eu quero ver poder fluir de você. Se você é um empresário e você foi chamado a tocar, pessoas através do monte de influência dos negócios, seja o melhor no que você faz. Então não importa, eu sou cabeleireira, eu sou maquiadora, não importa, seja o melhor no que você faz. E para isso, você precisa saber quem você é. Encarar os seus medos e resolver fazendo as pazes com o seu passado. Terceiro, construir o seu futuro, porque o seu futuro começa hoje.
Pare de se comparar com as outras pessoas, porque isso é injusto. Cada um tem um propósito de vida. Você tem o seu, ele tem o dele, ela tem o dela. Agora, o que faz você bem-sucedido é progredir em relação ao seu propósito. Então, abandone todas as boas coisas que não te levam para perto do seu propósito, que não te levam para perto do que você foi chamado a fazer. Uma segunda-feira incrível, uma semana de realizações para você. Beijo no seu coração. Que bom que vocês tomaram café comigo essa manhã. Eu amo tomar café com vocês essa manhã friazinha aqui no Rio de Janeiro, em especial aqui que eu tô entre o mar e as montanhas, então realmente esfria, mas vocês tornaram a minha manhã aquecida, porque vocês estiveram comigo e nós pudemos compartilhar esses ensinamentos. Gente, fica ligado nas minhas redes, nós estamos com turmas novas, tanto para imersão para mulheres quanto para casais, e quem sabe você pode fazer parte dessa turma. Olha aí, a Nadia tá pedindo print. Então, gente, deixa eu fazer uma pose aqui, deixa eu ver, bem bonita. Eu sou bonita de qualquer jeito, né? Faz aí o print e marca a frase que eu vou fazer um sorteio aí para vocês. Que tal? Vou sortear aí algo bem legal. Vou pensar aqui, de repente um atendimento. O que você acha? Um atendimento online comigo? Vamos lá, então tira o print aí e eu quero que vocês coloquem lá as frases para que outras pessoas tenham acesso. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente possa crescer, crescer, contribuir. É vertical e horizontal, não se esqueça disso. Beijo no seu coração, até amanhã às 10 da manhã. Tchau, tchau.